no seu tema específico, que são as privatizações, teve uma série de decisões que envolvem a necessidade do Congresso aprovar, e tudo isso, aparentemente, colocou muita dificuldade para seguir aí as pautas, desde privatizações até de outras reformas. O senhor podia explicar para nós um pouquinho melhor na prática como é que foi o dia a dia disso, quais as dificuldades, né, que foram enfrentadas, como é que isso se desenrolou? Vamos voltar lá no período de Fernando Henrique Cardoso. Durante o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, tem uma matéria grande no Poder 360, uma matéria profunda, mostrando que naquela época custou R$200 mil para cada deputado a compra do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Eu estou repetindo apenas o que está na matéria do Poder 360 da semana passada. Então, ali iniciou a possibilidade do segundo mandato. Esse segundo mandato é tão grave e sério que o Brasil exportou o segundo mandato para outros países, como, por exemplo, a Venezuela, para o Equador e para a Bolívia. Então, esses países se transformaram em ditaduras, graças ao governo brasileiro, que deu o exemplo. Até o Fernando Henrique Cardoso disse essa semana que se arrepende do erro que ele cometeu. E nessa mesma época, o próprio Fernando Henrique salvou, né, o Chaves. Não sei se o senhor se lembra, tinha uma greve geral na Venezuela e a sociedade, né, se revoltou contra o Chaves, porque já estava na cara que era um projeto ditatorial, e o Fernando Henrique foi lá e emprestou, digamos assim, a força, o poder do Brasil para impedir, né, que o Chaves de fato fosse afastado, porque ele chegou a ser afastado da presidência. O Fernando Henrique não pode afastar, isso já é ditadura na América do Sul, na América Latina, que a gente não tem mais, e acabou dando um apoio fundamental, né, para o Chaves, além dessa questão da reeleição. Exatamente. Você verifica, então, que a social-democracia é muito unida no mundo inteiro. Uhum. Então, existe social-democrata mais à esquerda e um pouco menos à esquerda. Mas eles são todos do mesmo balaio de gato. Uhum. Então, com isso, o Fernando Henrique Cardoso conseguiu ter um apoio de uma maioria do Congresso e fez algumas privatizações. Mas, entre aspas, comprando o Congresso. Uhum. Depois o Lula veio e comprou o Congresso. Mensalão, Petrolão. Aí o Bolsonaro, enquanto candidato, falou, não vai ter política do toma lá da cá. Foi, assumiu o poder, não teve toma lá da cá, mas também não passou nada no Congresso. Então ele se rendeu e está tentando montar agora uma bancada de apoio ao governo para que os projetos do governo possam passar. Legítimo, democrático, legítimo. Os nossos legisladores, deputados e senadores foram eleitos pelo voto do povo. Então eles têm poder, perfeito? O presidente tem o poder emanado pelo povo. Então, há que existir um diálogo democrático entre Congresso e Executivo. Então, esse é um vício da democracia, o legado da democracia, da social-democracia no Brasil. Aliás, uma péssima democracia. O senhor disse numa entrevista recente, né? Aprendi que a lógica de governo não é a lógica da iniciativa privada. Poderia explicar, né, tendo vivenciado essas duas lógicas para nós, a diferença entre elas? Sim. Uma coisa que me chamou a atenção no governo, eu sou um ente da iniciativa privada, ok? E dentro do mundo privado, você sempre faz uma avaliação de custo-benefício. Então, eu verifiquei que no meu período de governo, o meu esforço despendido versus resultado obtido era negativo. Então, não fazia sentido, tem uma coisa errada. Mas só que isso é mais ou menos uma coisa comum dentro do governo. E na lógica da iniciativa privada, meritocracia
hierarquia, tem um punhado de coisa ética, tudo isso funciona. No governo é um pouco diferente. O governo é um animal absolutamente estranho. E ele é grande demais da conta. Então, uma coisa que você pensa que você está fazendo uma lógica correta, às vezes dentro do governo não é uma lógica correta. Eu vou te dar uma explicação aqui. No governo, por exemplo, o meu colega Carlos da Costa estava fazendo uma legislação para poder facilitar a vida das startups. Ele teve que ouvir 28 diferentes secretarias do governo. 28 secretarias tiveram que opinar. Ou seja, o governo já foi feito de tal forma para ser isso. É o Leviatã. O governo foi feito para funcionar para quem está ali dentro e não para servir a sociedade. Ao contrário, esse Leviatã se serve da sociedade. Então, os caminhos são todos mais lentos, tortuosos, difíceis, burocráticos, com muita interferência legal. E aí, pessoal, Stormer na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição no canal da Liberta Investimentos aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.